Este é Zachary Traits e Christian Hansen, e juntos, eles pesquisaram e dirigiram um dos documentários mais interessantes da Netflix que eu já vi, Conspiração Americana, Os Assassinatos do Polvo. Esta é uma série em 4 partes que aborda a vida e a morte suspeita do pesquisador Danny Casilero. Abordamos tudo, desde a conspiração do Software Promise da Inslaw e como governos estrangeiros, ou até o nosso, estavam usando-o para espionar outros governos mundo afora. Tem espionagem, assassinato, homicídios, nós falamos sobre JFK, nós falamos sobre o caso Irã-Contras e como os governos às vezes precisam eliminar pessoas que falam contra eles. Zach e Christian são os melhores. Eles são amigos de longa data. E por isso esse episódio tem uma energia muito casual e divertida, onde a gente só senta e conversa sobre algumas das minhas teorias da conspiração favoritas de todos os tempos. Eles possuem pesquisas e dados que comprovam por que essas coisas são ainda mais críveis do que parecem inicialmente. Espero que aproveite o episódio tanto quanto gostei de fazê-lo. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. Zach e Christian, como estamos? Ótimo. E você? Estou excelente. Obrigado, pessoal, por estarem aqui. Valeu por participarem comigo. Agradeço muito. Vai ser muito divertido. Posso só resolver algo antes? Por favor, eu estava esperando que você fizesse isso. Eu e Isaac temos mais ou menos a mesma altura. Ele está sentado em uma almofada, então ele parece mais alto. Só para caso alguém estivesse pensando. A conspiração vai mais fundo. Sabe o que eu quero dizer? É tipo, como podemos confiar na pesquisa desse cara? Você quer que eu fique curvado? Eu só quero preparar o terreno. Na verdade, eu estava curioso, antes mesmo de começarmos. Vocês sempre combinam as roupas quando fazem esse tipo de coisa? A gente levanta todo dia de manhã. A gente dorme na mesma cama. Então eu olho pra ele e digo, olha, tô pensando em camiseta azul. Nossa. É, mesmo ritmo, meu Deus. Jeito de andar parecido. Pulseira preta com aro dourado. Este é um Timex. Esse aqui é vintage. Algo leve só pra dar uma exibida pro pessoal em casa. Mas não, é estranho. Tipo, a gente acaba aparecendo usando quase a mesma coisa. O problema é que dizem pelo telefone que temos a mesma voz. Interessante. Então, ou podcasts, que é esse ambiente olhando pra gente porque nós dois somos de Louisville, nós crescemos juntos e vira uma coisa engraçada, onde as pessoas ficam tipo, quem acabou de dizer isso, sabe? Eu gosto disso. Quando a gente liga pras fontes juntos e coloca no Viva Voz, e é tipo... Como se só uma pessoa tivesse ligado. Ou muitas vezes as pessoas dizem, Christian, isso parece ótimo, e é tipo, fui eu quem falou isso. Até algumas fontes têm meu número salvo como Zach e o seu número salvo como Christian. Você cresceu em Louisville com nosso amigo Renan Hirschberg. Sim, estudei com o Ron no ensino médio. Acho que ele é um ano mais velho que eu. Comediante brilhante. Ele era hilário no ensino médio. Você disse que estava schwitzing por mensagem. Você é judeu também? Não. Parece estranho dizer isso. Você pegou isso do Ronan. Foi daí que você pegou isso? Sim. Acho que sim. Ele ficou tempo demais em Nova York, cara. É isso que acontece. Você cresceu em Nova York. Você começa a andar pra todo lado. Sabe como é? Sim, acontece. Agora, pra quem não sabe, vocês são os responsáveis por uma série documental maravilhosa que saiu na Netflix há cerca de 1 ano. American Conspiracy, Os Assassinatos do Polvo, que é fascinante e meio que conecta todos os elementos do que as pessoas realmente gostam em teorias da conspiração. Sabe o que quero dizer? Como desvendar a verdade, tipo um herói silenciado que estava prestes a revelar todo esse caso e todo o mistério em torno do assassinato dele, que é fascinante. Adoraria falar sobre as novidades disso. Zach, você dirigiu, e Christian foi o principal investigador que ligou todos os detalhes da história. Fico curioso, como você se envolve nesse tipo de projeto? Onde tudo começa? Quero dizer, tipo, eu já falei isso, a gente tenta fazer o filme da forma mais eficiente possível. Então, a gente fala muito sobre como eu sou o amigo maluco do Zach e fiquei obcecado por essa história, mas a gente não diz como. Em todo podcast sempre perguntam, como você entrou nisso? Queria que a gente tivesse colocado isso no filme, porque aí, sabe, mas também entendo por que não colocamos, porque é tão aleatório. É tipo... Eu estava pesquisando sobre a indústria de prisões privadas e essa empresa, Wackenhut, era a segunda maior empresa de prisões privadas. Quando comecei a pesquisar, ela já havia mudado o nome para GeoGroup. Mas, sabe, era tipo 2 da manhã.
fazendo pesquisa para esse trabalho, tipo trabalho de faculdade. Tipo, por que que essa empresa se chama Wackenhut? Que nome estranho. Que diabos é Wackenhut? E aí comecei a pesquisar sobre essa empresa e, tipo, o que ela fazia no ramo de prisões privadas veio bem depois. Ela foi fundada, acho que nos anos 50, por um ex-agente do FBI. E também não está claro se ele era realmente um agente ou se era o cara de educação física, né? O cara de educação física, sabe, responsável por manter os agentes em forma. De qualquer forma, George Wackenhut. George Wackenhut se muda para o sul da Flórida e com outros caras funda isso. Empresa de segurança privada, e eles tinham conexões muito boas com o governo local republicano conservador e estavam conseguindo contratos estaduais e, eventualmente, eles, sabe, faziam todas essas coisas anticomunistas, como conseguir arquivos sobre comunistas e pesquisas meio ilegais que o governo não podia fazer. Tipo, eles podiam fazer coisas duvidosas. Acho que em determinado momento eles tinham a maior coleção de arquivos sobre cidadãos comuns nos Estados Unidos. E isso foi mais ou menos nos anos 60, 70. Sim. Entendi. E você sabe, depois eles acabam conseguindo, você sabe, contratos nacionais enormes. Eles têm escritórios espalhados pelo mundo todo. Eles estão lá, eles fazem a segurança das instalações da NASA, eles protegem lugares como a Área 51, você sabe, aquela área em Nevada. Eles cuidavam de Los Alamos? Não lembro. Eu não consigo me lembrar, mas eles têm esses contratos grandes desse tipo. E também o conselho de administração é todos esses chefes de departamento da NSA, da Força Aérea, da CIA, sabe? E é como se os figurões dessas agências migrassem para o setor privado, fazendo parte do conselho de administração e filtrando contratos. Supostamente direcionando contratos de suas antigas agências. E então, a alegação seria que tudo o que a CIA ou qualquer outra agência não pode ou não quer fazer. Trabalho em área cinzenta. Não é possível solicitar acesso à informação de empresas de segurança privada, pois os arquivos delas ficam privados para sempre. Eles faziam coisas que você não conseguiria de outro jeito e às quais a CIA talvez não quisesse se associar. Então eles eram meio que uma cobertura para esse tipo de coisa. Então, sabe, eu ainda estava investigando essa empresa e encontrei um artigo na revista Spy sobre um jornalista que estava investigando Wackenhut, entre outras coisas, e todas essas coisas sobre as quais eu não sabia nada. Eu não sabia nada sobre o caso Irã-Contras, quer dizer, quase nada. E aí tinha essa coisa chamada Surpresa de Outubro. E aí tinha esse software de espionagem chamado Promise e uma empresa chamada Inslaw que o desenvolveu e os problemas deles com o governo. E eu, sabe, achei que era tipo uma fanfic do caso Irã-Contras, porque tudo era simplesmente insano demais. Mas o artigo era realmente bem pesquisado, tinha nomes e tudo conferia. Todas as pessoas de quem eles falavam eram reais. E, aparentemente, esse jornalista chamado Danny Casilero, que morreu investigando todas essas coisas, era real. E você, com essa sua loucura, pensou, vou fazer a mesma coisa. Bem, não, eu pensei, esse cara, tipo... E quanto mais eu aprendia sobre ele, mais eu achava ele legal. E a história que ele estava escrevendo parecia empolgante e interessante. E meio que literalmente não foi adiante quando ele morreu. E é tipo, sei lá, eu pensei, eu deveria escrever um livro. Eu deveria escrever o livro que ele nunca escreveu e eu deveria escrever um livro sobre ele. Então eu simplesmente comecei. E você fazia isso sabendo que ele havia morrido em circunstâncias misteriosas. Com certeza, sim. Quero dizer... Esse é o começo de todo tipo de artigo de revista sobre ele, sempre falando sobre sua morte misteriosa. Você começa com a cena da morte e depois, sabe, volta pra como ele chegou àquele quarto de hotel. Interessante. Você faz uma jornada parecida com a da Danny. E aí você chega na parte dele e fica tipo, caramba. Ele é encontrado morto em um quarto de hotel, sabe? Com os pulsos cortados até os tendões nos 2 braços, sozinho em uma banheira. E esse é meio que o fator desencadeador que leva as pessoas a investigarem a história dele, mas também a tentarem investigar a pesquisa dele. Entendi. Então, acho que só para contextualizar para o público que não conhece, você poderia explicar o Irã-Contras e como isso se conecta com o Promise e o que Danny estava tentando descobrir no final das contas. Isso é obviamente. Em 30 palavras ou menos. Sim.
Em 30 palavras ou menos, eu sei que esse é obviamente o foco principal dessa série documental de 4 partes na Netflix. Mas só para o público ficar a par enquanto seguimos com a conversa. Ok. Depois de um fim de semana do feriado de 4 de julho, deixa eu ver se consigo colocar minha cabeça em ordem. Então, quero dizer, Irã-Contras é, realmente bem difícil de explicar, porque existe algo chamado de Limited Hangout, que é quando você admite menos do que realmente estava acontecendo. O que já é admitido parece muito grave, como uma grande confissão. E ao admitir a coisa menos ruim, que também é ruim, você meio que consegue ofuscar ou encobrir todas as outras merdas que estavam acontecendo. Como mentir por omissão, quase. E então, pra mim, a história do Irã-Contras é tão grande, eu fico me perguntando por onde eu começo. That's like o começo mais difícil para uma coisa sobre Irã-Contras, porque você nem começou com o que é a história normal, que já é tão difícil de fazer porque é quase como dois lugares interligados, mas muito distantes. Irã Nicarágua. e Nicarágua, mas também Costa Rica e, é toda aquela região, mas aparentemente é Nicarágua. E aí você tem o que está acontecendo com a venda de armas. O que está acontecendo com a nossa vontade de influenciar a política da Nicarágua, usando Israel como um intermediário para vender munições para os nossos inimigos no Irã, que tinha acabado de se tornar uma estado pária ou algo assim. Depois de anos de manipulação da CIA e de dizermos que não estamos fazendo nada, Basicamente, quero dizer, pelo que eu sei. E conseguem juntar as peças. É como no meio do governo Reagan havia um pequeno grupo, principalmente comandado pelo Conselho de Segurança Nacional, usando Oliver North, que era tenente-coronel ou coronel dos fuzileiros navais, não lembro ao certo, para tentar realizar várias coisas ao mesmo tempo fora do que o Congresso permitiria. Então o Congresso disse: Ei, a administração Reagan, chega de se meter na América Central. o Congresso tinha maioria democrata. Nada de mais interferência nas eleições deles e de tentar fazer operações da CIA lá embaixo e tudo isso. Vamos cortar todo o financiamento e é ilegal se fizer isso. Eles ficaram Nós vamos arrecadar o dinheiro. Então eles ficaram beleza, como é que a gente consegue dinheiro e suprimentos para os nossos combatentes da liberdade que estão, sabe, ali do outro lado da fronteira, na Costa Rica ou sei lá onde, e que a gente está treinando. E aí beleza, vamos vender um monte de armas, acho que principalmente através de Israel, para o Irã usar esse dinheiro para então canalizar para as pessoas que a gente estava apoiando, tentando derrubar o novo governo. Regime instalado na Nicarágua. Curiosamente, ambos esses países se voltou contra os Estados Unidos em 1979. Sim. Acho que isso é o que torna interessante o paralelo entre os dois. Certo, mas fora isso, eles são como os hemisférios Shaw no Irã em 79. Certo, mas também, ok, mas aí jornalistas como Bob Perry e outros jornalistas começaram a escrever sobre isso, especificamente na América Central. Essas vendas ilegais de armas, sabe, eles estão documentando, sabe, transporte militar ou como a Air America, aviões proprietários da CIA indo para a América Central e armando essas pessoas. E, sabe, a posição oficial do governo. E Reagan vai à TV, naquele pronunciamento na TV, dizendo que isso não está acontecendo, simplesmente não está. Isso é uma mentira. Eu não, sabe? Aí esse avião de transporte com um cara chamado Eugene Hassenfuss, que costumava fazer. Ele foi paraquedista no Vietnã, depois se aposentou e trabalhou na construção civil em Milwaukee. E, a economia estava muito ruim naquela época. E ele conseguiu um emprego nessa empresa para fazer lançamentos aéreos na América Central. E uma das coisas que disseram, parte do acordo quando ele foi contratado era que ele não podia levar paraquedas.
E ele contrabandeou o próprio paraquedas pra dentro do avião. E um sandinista, que era tipo o grupo de esquerda contra o qual os caras de direita estavam lutando na Nicarágua, derrubou o avião dele com um foguete disparado do ombro. E ele pulou de paraquedas. Todo mundo morreu. E eles capturaram ele. Então ficou óbvio que, sabe? E ele começou a falar, tipo, eles estavam, tipo, sabe? Eles não podiam mais mentir sobre o que ocorria na Nicarágua. Certo. E então, no final dos anos 80, quero dizer, isso é só parte da história. E também tem aquele cara, Barry Seal, fizeram aquele filme feito na América com Tom Cruise sobre ele e isso tudo, porque tem toda essa parte de tráfico de drogas envolvida nisso. Também tem a questão dos reféns, como o Irã mantendo os reféns. Isso é o Surpresa de Outubro. Isso mesmo. Mas foi aí que eu acho que o Irã-Contras realmente começou. Ah, tinham mensagens quentes em cartas. Ocorreu a segunda crise dos reféns nesse período. É. Cara, as pessoas vão criticar a gente pela nossa versão ruim do deles. Todo mundo se divertiu muito no fim de semana comemorando a independência americana. É. Bem, Tanto faz. A surpresa de outubro, que a gente vai falar sobre isso, que foi, tipo, a introdução para o governo, tipo, pode ser considerada como um dos motivos pelos quais Reagan foi eleito de forma sorrateira. É um paralelo interessante. E há todos os tipos de paralelos interessantes, tipo essa rede que foi descoberta em 86, Hausen-Fuskai, 85, 86, talvez 87. Acho que foi em 86. Nosso programa e, em grande parte, a investigação do Danny tratam de operações paralelas semelhantes com o mesmo grupo de pessoas. Quero dizer, ele fala sobre o Irã-Contras, mas as coisas que estavam acontecendo nos anos e décadas antes disso, que basicamente criaram o modelo para o Irã-Contras, que é o fato de que você tem um monte de caras no governo e fora do governo que costumavam trabalhar com o governo, trabalhando juntos para canalizar dinheiro e armas para lugares e pessoas que eles querem apoiar à margem da lei dos Estados Unidos, certo? Certo. Então, é como se isso estivesse acontecendo no deserto de Cabazon, com pessoas que se envolveram com o Irã-Contras em uma parte da nossa história que se passa no sul da Califórnia. Isso está acontecendo supostamente com os reféns que foram capturados no Irã durante a tomada da embaixada, que supostamente foi usada para inclinar a balança contra Jimmy Carter na eleição presidencial dos Estados Unidos em 1980. E até mesmo antes disso, nos anos 70, operações paralelas assim. Então, basicamente, é sobre uma rede de pessoas que fazem coisas por dinheiro e política. sob ordem dos governos dos Estados Unidos que promovem mudanças de regime ou golpes de Estado. Às vezes sim, às vezes não. Eu acho que eles também, alguns desses trabalhos são esquemas pra ficar rico rápido, sabe? Tipo, não importa. E eles estão fazendo isso por conta própria. Eu acho que isso tem repercussões internacionais, Mas certamente há intermediários ao longo do caminho ficando ricos o tempo todo. certo? É. E aí, pessoal, vamos fazer uma pausa porque quero que saibam que ainda há pessoas boas no mundo e gente lutando por vocês. Vou recontar uma história. Um cara está em um parque aquático incrível, prestes a descer no toboágua. De repente, enquanto ele está descendo, ele voa pelo ar, cai de costas e sofre lesões permanentes que mudam sua vida para sempre. Ele ainda está lidando com isso 4 ou 5 anos depois e está tendo dificuldade para receber uma indenização. Sabe como é? Ele se machuca nesse enorme parque aquático que pertence à Disney, de todas as empresas, e não consegue arrancar nem um centavo da Disney por meio dos advogados. Por isso ele ligou para Morgan & Morgan. Ele ligou para Morgan & Morgan e rapidamente eles o representaram no processo contra a Disney por danos, citando o que chamaram de medidas de segurança inadequadas. O processo afirma que a Disney não avisou adequadamente ou não tornou o brinquedo seguro e que o design criou uma condição perigosa. E felizmente para esse cara, porque ele ligou para Morgan & Morgan, ele vai conseguir justiça no seu caso, assim como os outros 500 mil clientes que receberam a compensação que mereciam ao longo dos 35 anos de carreira da Morgan & Morgan.
Morgan é o maior escritório de advocacia de lesões dos Estados Unidos, com mais de 25 bilhões de dólares em indenizações. Contratar o escritório errado pode ser desastroso e o certo pode aumentar muito o valor da sua indenização. Com a Morgan & Morgan, é muito fácil começar e a taxa deles é gratuita, a menos que eles ganhem o seu caso. Então é só acessar forthepeople.com/campgagnon ou Disque Jogo da Velha Law. Isso mesmo, Jogo da Velha 529. Isso é forthepeople.com/campgagnon ou Disque Jogo da Velha Law. Isso mesmo, Jogo da Velha 529. Este é um anúncio pago. Agora vamos voltar ao programa. E aí, pessoal? Vamos fazer uma pausa porque se você tem ou trabalha para uma pequena empresa, vou facilitar muito sua vida. Vamos supor, hipoteticamente, que você tem um pequeno negócio de móveis, certo? E você está tendo dificuldade para controlar as matérias-primas, o cronograma de produção, faturar os clientes, todas essas coisas. Pois é por isso que eu quero te falar sobre o Odoo, beleza? Porque com o Odoo é uma plataforma de negócios tudo em um que simplifica tudo. Agora você tem gestão de estoque. Você tem manufatura. Existem aplicativos de contabilidade que simplificam tudo. Então agora, se você tem uma pequena empresa, pode monitorar o estoque em tempo real, agendar chamadas de produção de forma mais eficiente e pode enviar faturas automaticamente. Tudo a partir de uma única plataforma. Você também recebe um CRM personalizado para acompanhar leads e clientes potenciais, aumentando suas taxas de fechamento. Antigamente, você provavelmente teria que contratar algum executivo formado na Ivy League para fazer tudo acontecer para você, mas agora, com o Odoo, isso não é mais necessário. Tenho certeza que você pensa, se isso facilita minha vida, me dá mais tempo com amigos, família, jogar softball e ainda me faz ganhar mais dinheiro, deve ser caro. Mas a boa notícia para os ouvintes deste programa: vão ganhar um teste gratuito de 14 dias. Isso mesmo, você tem 2 semanas com o Odoo totalmente de graça quando acessa odoo.com/camp. Isso mesmo, odoo.com, use o código promocional CAMP e você vai ganhar 14 dias grátis só para experimentar. Veja se você gosta. Se não for para você, não precisa. Tudo bem, mas o Odoo vai facilitar muito a sua vida. Tudo o que você precisa em um só lugar. Economize tempo, ganhe mais dinheiro. Vamos voltar ao programa. Então, há toda uma confluência de poder e dinheiro que está meio que criando essa teia. E Danny Costello, nessa época, no final dos anos 80, sabe, da sociedade americana, meio que não fazia ideia de como os assuntos dos Estados Unidos e como a CIA operava nesses diferentes países. E ele está meio que juntando as peças dessa história. E ele também... Talvez a gente possa voltar para como você começou, que foi como uma revelação parcial, certo? Esse conceito vem do governo Nixon, não é? Mas, Dan, você sabe, é como se tudo isso que sabemos agora sobre o Irã-Contras já tivesse vindo à tona em 1990, quando Danny começou essa investigação. Sim. Mas sobre o que ele escreve e o que outros escreveram depois e estavam certos, é o que eu disse. Essas redes maiores fazem parte de um padrão maior. Isso remonta a anos atrás e envolve os mesmos crimes e criminosos. E que, nessa visão, o Irã-Contras foi uma revelação parcial para encobrir o resto. Coincidentemente, às vezes dizem que nosso programa também é uma revelação parcial para encobrir o resto. Porque eles é um conceito que é difícil, sabe? Refutar uma negativa, é só um salão de espelhos. Bem, e isso toca em muita coisa, tipo o povo como existe no Reddit ou em qualquer outro lugar na internet. Tipo, existem outros tentáculos e ramificações, outras histórias, subtramas e tramas que a gente não conseguiu encaixar em um programa de 4 episódios. E então, porque a nossa parte favorita, ou a parte favorita deles do caso, não apareceu, a gente deve... Algo que eles leram em algum lugar, não apareceu. Bom, esses caras são... um deles que eu vi outro dia estava no IMDb. É claramente uma revelação parcial para encobrir o resto, mas ainda assim informativa. Interessante. Então você é tão óbvio assim. Estão acusando vocês de serem agentes de desinformação e de conduzir as pessoas a uma verdade parcial. É que a gente está meio que encobrindo nossos chefes lá na agência, o que seria incrível se fosse verdade. Vocês não me parecem caras de agência, para ser honesto. Pessoas de agência não parecem ser de agência, e esse é justamente o objetivo. Bom ponto, cara. Caímos numa armadilha. Vocês vão ter ligações até Langley. Já sei, vocês estão conectados. Quero dizer, eu fico curioso, será que estar na Netflix também impacta isso? Será que as pessoas veem que está na Netflix e pensam, isso é algo seguro, eu acho. Então,
Notas do estúdio dizendo para eles não exagerarem. Isso é verdade? Quero dizer, eu achei que foi realmente, quero dizer, nossos executivos com quem trabalhamos foram, quero dizer, nós. Tentávamos tornar o programa compreensível para um público amplo. E é uma história complicada. É uma história complicada e, na verdade, os executivos diziam, bem, nós não entendemos, então vocês aqui entendem. Então façam isso, mas só façam bem feito, sabe? E tipo, Façam de forma que seja compreensível. Era isso que pediam. Façam de um jeito que dê pra entender. O que é extremamente difícil. Tipo com um caso de true crime. É bem claro, sabe o que quero dizer? Tipo, essa mulher foi assassinada, e esses são os 3 suspeitos, e vamos descobrir quem fez isso. Sabe o que quero dizer? Mas algo assim, é como uma teia interligada que já é quase conspiratória por si só. Além de uma morte que também é inerentemente conspiratória. E depois várias mortes que estão ligadas ao que ele está investigando. E aí, tipo, não estamos falando só de um ano nem de uma década, mas eventualmente isso vai para... Várias décadas. É tipo, bom, que história é essa? Sério? Tipo, que diabos? É tão difuso, né? Mas o que é meio empolgante nisso é esse sentimento de estar perdido nisso, como o Angleton chamou famosamente de selva de espelhos. Acho que conseguimos capturar esse sentimento que é o que deveria ser. Espero que sim. Isso é o tipo de sensação provocada por operações reais, no momento em que acontecem, camadas infinitas de negação plausível e encobrimento. também é interessante pensar sobre isso pela perspectiva de Dani Castellero, porque como lembra a amiga dele que aparece no filme, e ela está no filme, ela sempre nos lembra disso. Ele era um pai suburbano em DC, sabe, nos subúrbios de DC, e ele diz, sabe, é 1990... Eugene Hasenfuss foi abatido 4 anos antes. Essas coisas ainda estavam bem recentes. E sabe, ele só ficava dirigindo por DC e é como se ele estivesse bem no meio de tudo, sabe? Com espiões de verdade rondando por ali. Ele meio que encontra alguns e tal, quero dizer... Bem, a gente nunca chega a focar nisso na série. Tipo, ele nasceu em McLean, Virgínia, que é onde fica a CIA, sabe? E o Angleton, que você mencionou antes, era vizinho dele quando ele crescia, James Jesus Angleton, tipo, Sério. realmente uma lenda, tipo, E ele tinha amigos que trabalhavam na NSA. sim. Quer dizer, nós... É uma limited hangout e queria ter conseguido abordar mais coisas. Sim, estou curioso. Eu acho porque a gente viria aqui. Nós dissemos para nós mesmos. Tipo, a gente pode participar de podcasts quando acabar e contar todas as outras histórias, as que não conseguimos encaixar. Eu não sei se a gente realmente fez isso. Sim, fórum aberto. Antes de irmos pro Danny, a morte dele e as consequências, que detalhes do documentário ficaram de fora? Se houvesse um episódio 6, 7 ou 8, que outros tópicos e ramificações seriam discutidos? Tem. Tanta coisa. Estamos trabalhando em um spin-off. Bem, gostaríamos de fazer mais sobre isso. Mais coisas assim. Ainda não falamos sobre o deserto, mas sobre investigações da Dani na reserva indígena Cabazon e o envolvimento do Doc Nichols. O que é isso? E Phil Thompson. Nossa, tem tanta coisa. Mas também tem, você sabe bem, tem aquele barco, sabe, o Lady Ghislaine. Sim. Porque isso é um grande ok. Sim, é um bom começo, certo? Porque é tipo... Me fale sobre Robert Maxwell. Certo. Ele começa com o Danny, começou com o Software Promise. E há todo um outro caminho que poderíamos ter seguido e ter sido muito mais atuais, bem-sucedidos. Onde? O Software Promise está sendo investigado porque ele está em Washington, D.C., onde fica a empresa Inslaw, criadora do Promise. Bill Hamilton, dono da empresa, também está em D.C. Eles estão se envolvendo em tudo isso. Meu Deus. O software foi roubado pelo Departamento de Justiça, usado como software de espionagem, reempacotado, hackeado com uma porta dos fundos, e agora está sendo usado no mundo todo para, você sabe, espionar pessoas, outras agências de inteligência, corporações e tudo mais, certo? E então, se nós tivéssemos ido... É tão confuso porque você tem esse cara, Mikao Rikonosuto, e ele traz a história meio que para o deserto, para o que estava acontecendo por lá, na Califórnia. Mas tem outro caminho que você pode seguir, que é o lado Maxwell. Certo? Mas estávamos contando a história do Danny, e o Danny estava fascinado pelo que estava acontecendo no deserto. E Robert Maxwell ainda estava vivo,
Danny morreu em agosto de 1991. Robert Maxwell morreu em novembro de 1991. Então, assim, Devemos falar rapidamente sobre quem foi Rob Maxwell. ah, Então, ele era como um magnata da imprensa na época. Quem foi, sei lá, nasceu, tipo, na Tchecoslováquia, né? Mas ele morava em Londres, no Reino Unido. sim. Mas ele tinha ligações com Israel, pelo menos ele está enterrado em Israel. Ele era judeu. E ele era, tipo, esse tipo de articulador influente, bem no molde do Rupert Murdoch hoje. Ele era um magnata da imprensa. Eles eram concorrentes. Mas a gente sabe, estava transportando informações entre diferentes países, certo? Quero dizer, você diria que a gente sabe disso? Tipo, tem isso. Acho que, tipo, super espião confirmou que ele era um espião. Acho que sim. Mas porque ele tinha acesso a, tipo, ele podia conversar com pessoas na URSS na época. Nos anos 70 e 80 é assim que a história é contada. Ele conseguia transitar entre esses mundos por ser uma figura grandiosa. Um deles é Earl Bryan, que era um. Tem outro, esse cara americano do ramo editorial que mencionamos no nosso programa era responsável ou supostamente responsável pela distribuição do Promise nos Estados Unidos. Israel também estava envolvido, e a versão deles do Earl Bryan, o editor deles, que está, que está distribuindo o Pro. Quem fazia isso por eles, supostamente, era Robert Maxwell, e a filha dele é Ghislaine Maxwell, que era a namorada e confidente do Jeffrey Epstein. Mas mais dois fatos sobre o Robert Maxwell, isso é interessante. Primeiro, ele só limpava a bunda com toalhas de verdade, Tipo, nunca com papel higiênico. isso é verdade. Bem, ou frequentemente. Certo. Isso foi tipo, eu não me lembro de ter lido isso por aí. Em hotéis ou na casa dele? Não, acho que na casa dele. Em hotéis você acaba relevando. E naquele barco? Eu fico pensando no barco, tipo, o que você está fazendo lá? É, O barco dele se chamava Lady Gillan. certo? Então nos leve até o barco. O que acontece com esse cara? Então, 1991. Ele supostamente sofre um ataque cardíaco ou algo parecido. ele caiu no mar. Corpo desaparecido. Eu acho, né, Então, E aí eu acredito que ele cai no mar e se afoga. É o que eu entendo. achei que fosse uma parada cardíaca, mas pode ser a combinação das duas coisas. Seu coração para em algum momento. E uma das, sabe? Penso em imagens do funeral dele, sempre com o caixão fechado, mas não sei se havia um corpo lá dentro, não sei. Mas uma das coisas é que descobriram que ele estava fazendo esse tipo de fraude de pensão na época. E o império dele estava meio que desmoronando naquela época. E eu acho que o filho dele ou os filhos dele foram presos, ou com certeza foram indiciados por fazerem parte disso na época. Então tinha toda essa coisa de, bem, talvez ele tenha cometido suicídio, ou ele sabia que era o fim porque tinham descoberto a fraude que ele vinha cometendo há muito tempo. O império de mídia e publicações dele estava em situação bem pior do que aparentava. Certo, certo. Então tem essa coisa, tem toda uma outra teoria de que o Mossad matou ele no barco e que tudo isso talvez até estivesse ligado à disseminação do software Promise por ele. E havia um espião chamado Rafi Eaton, que afirmou ter estado envolvido não no assassinato, mas na distribuição do software. E que ele talvez fosse um agente duplo, como Robert Maxwell, atuando dos dois lados. Jogando dos dois lados. Sim, eu acredito. Bem, quero dizer, acho que ele nunca estaria do lado dos Estados Unidos. Uma das minhas grandes lamentações, né, só como um parêntese, esse cara que ele mencionou, Rafaitan, é tipo um espião israelense lendário. Ele conseguiu tirar Adolf Eichmann de lá. Essa foi sua grande operação. Ele também era chamado de Raf Fedorento. Não sou fascinado por coisas escatológicas, mas esse era seu apelido. Por qual motivo? Porque uma das operações em que ele esteve envolvido fez com que ele tivesse que passar pelo esgoto. Caramba, isso é pesado, né? Você faz tudo pelo seu país e ainda te chamam de fedorento, sabe? É tipo, cara, eu tô disposto a passar por merda pelo meu povo. Literalmente. Entende o que digo? E então ele, sabe, por meio de um terceiro, recebi a informação de que ele disse, supostamente, que sua maior conquista como espião foi a porta dos fundos e a distribuição do software Promise.
Então seria um grande feito conseguir que ele confirmasse isso de verdade, porque é como uma declaração juramentada, sabe? Que algum autor fez ele assinar, mas é tipo, vamos ouvir ele dizer isso. Fascinante. Eu consegui o número do celular dele. E ou nós conseguimos. Sabe, eu tenho um amigo lá em Israel que de alguma forma conhecia alguém que conhecia o vizinho dele ou algo assim. É um país pequeno, sabe? Number. Mas aí eu, sabe, queria deixar tudo em ordem, sabe? E então adiei ligar pra ele pra fazer um pouco mais de pesquisa e aí ele morreu Nossa, um mês depois. Então você nunca sabe em que estado ele estava, sabe, quando finalmente conseguiu o número, mas eu realmente me arrependo de não ter simplesmente ligado pra ele. caramba, isso deve ter sido bem recente. Certo? Não, isso foi há muito tempo. Foi tipo em 2018, 2019. Uau. Foi tipo quando a gente estava começando o documentário mesmo. E foi como nos colocou em movimento, beleza. Temos que agir. Essas pessoas são muito velhas. Mais gente pode morrer enquanto fazemos isso. E isso já aconteceu. Certo. Sabe, Você precisa seguir em frente quando a história é tão antiga. quando você fala que poderíamos ter seguido pelo ângulo do Robert Maxwell, teria sido relevante na época. Isso se conectava ao Epstein e todo aquele escândalo, todo aquele esquema que no fim ele se matou. Vocês viram as notícias, né? Epstein. Sim, Cash Patel e Bongino disseram que ele se matou. Ah, isso foi outro dia, hoje ou algo assim. Sim, muito legal. No livro. Então, descanse em paz para ele e desejamos tudo de bom. Mas como isso se conecta diretamente com o que Danny Costellero estava trabalhando? Isso fazia parte do polvo? A distribuição do Promise. O software que eu mencionei, Danny começou com tudo isso. A alegação seria que Maxwell estava distribuindo internacionalmente, enquanto Earl Bryan fazia isso mais dentro do país. Ou ele estava fazendo isso. Eles dividiram isso. Ou ele estava fazendo isso para Israel. Desculpe. Certo. Ele, Maxwell, estava vendendo isso em nome de Israel. Brian em nome dos Estados Unidos. Certo. Tudo certo. Não avancem, pessoal. Estou na estrada. O anúncio mais rápido do mundo vem aí. Estarei em Stanford, Levittown, Chandler, Arizona e San Diego. Incluirei Toronto, Montreal, Washington, D.C. e outras datas que estão na descrição e provavelmente nos comentários deste episódio. Nos vemos na estrada. Venham conversar. Vou encontrar todos após o show. Venham apertar minha mão, me chamar de idiota, o que quiserem. Também farei meu stand-up de 1 hora, do qual estou muito orgulhoso e animado para compartilhar. Significaria muito se todos fossem. O que vestir para um show na estrada? Acesse campgoods.co. Temos produtos da Camp, bonés, moletons e camisetas, mas muita coisa está fora de estoque. As vendas estão ótimas, mas vamos reabastecer todos os tamanhos. Você já pode garantir os produtos e as roupas mais legais do mundo dos podcasts. O site será atualizado regularmente. Se for a um show, adoraria ver você usando nossas peças à venda online. Vejo vocês lá. Vamos voltar ao show. Houve consolidação do Software Promise? Existia um órgão governamental único com acesso a todas essas informações? Era a inteligência dos Estados Unidos ou uma parceria conjunta? Isso é meio que uma alegação toda confusa. Mas a ideia, se você acredita nas alegações, seria que, sabe, a inteligência dos Estados Unidos, a NSA, teria a capacidade de acessar as coisas de todo mundo. Mas aí, se você acredita no outro lado da história, no lado da Maxwell, então você acreditaria que o Mossad, ou, sei lá, Israel, teria acesso a todas essas coisas. Presumivelmente, eles estariam mais interessados no que está acontecendo na vizinhança deles. Você pensaria isso, né? Ou que é algum tipo de parceria? A gente fala sobre isso, não é como se não disséssemos que Israel tem o Promise, tipo aquele outro cara que não detalhamos. Aqui está uma boa pessoa sobre quem a gente não entra em detalhes. Ariba Manashi. Bem, A gente fala sobre ele, mas tem todo um universo. Ele ainda está vivo. Tem um mundo de coisas interessantes ao redor desse cara. Ele era como um espião, um agente de inteligência para Israel. Não necessariamente do Mossad, mas parte das forças de defesa de Israel, que agora está morando no Canadá, como um cara que parece ser do ramo de tráfico de armas, relações públicas. Consultoria. Consultoria é bom. com quem o Danny falou da nossa história sobre Promise que mencionamos. Mas ele também, na época, tinha acabado de sair de um processo judicial que durou 1 ano, ficando preso, na verdade, na mesma cadeia. Não querendo ser como esse cara, mas ele foi preso na mesma cadeia onde Epstein morreu, no centro.
Ele passou 1 ano lutando contra o governo dos Estados Unidos com um defensor público. A acusação era de que ele tinha vendido 3 C-130 ou algo assim. São 3 aviões para os nossos inimigos, entre aspas, como a Coreia do Norte, eu acho, não o Irã ou algo assim. Mas eles o prenderam por, você sabe, armas ou tipo material, sabe, venda ilegal de armamentos. Ele fica naquela cadeia por 1 ano, consegue um defensor público e consegue se virar ao longo de, tipo, de 89 a 90, logo antes do Danny falar com ele. Ele passa cerca de 1 ano lutando contra isso e vence. Ele consegue fazer o tribunal perguntar a Israel, tipo, vocês, ou seja lá quem for, os advogados dele perguntam a Israel, tipo, esse cara já trabalhou em inteligência? Eles respondem, não. Não. Depois ele é tradutor. Ele é um tradutor de baixo escalão. Ele apresenta documentos afirmando ter trabalhado para a inteligência israelense e as forças de defesa de Israel, e eles confirmam. Ele mostra vários passaportes com carimbos de lugares como Coreia do Norte. No fim, sua defesa foi: só estava trabalhando para o meu país. Tipo, seco. Então agora ele está só irritado e falando. Uau! Isso parece complicado. Sabe, tipo, ele escreveu um livro chamado... não consigo lembrar o que é, talvez ele consiga encontrar. Mas não é chamado de guerra. Guerra, Profetas da Guerra. Profetas da Guerra. Professor... E no livro ele disse, há um capítulo sobre o Software Promise. E ele disse, você sabe, ficou conhecido que... Você sabe, Michael, esse cara, Michael Rocanuchudo, disse que o software, a Porta dos Fundos, foi instalada na reserva Cabazon. Tipo, eu conheço a reserva Calvisan. Não estava lá. Na verdade, era o meu cara, tipo, esse cara israelo-americano que ele conhecia no sul da Califórnia. Quem? E ele fala o nome dele. Então, sabe, eu e Isaac ficamos, tipo, conseguimos o contrato do filme. A gente tem que descobrir o máximo que puder sobre isso, quero dizer, ou sei lá, obviamente. Temos que entender toda essa história. Vamos até a casa desse cara perguntar se foi ele que instalou a Porta dos Fundos no Software Promise. Encontramos a esposa dele, que foi a única a querer falar conosco. Acho que ela colocou ele no Viva Voz ou conseguiu falar com ele pelo telefone de algum jeito. Mas, basicamente, ela só ficava rindo. Ela dizia, Harry, você tá acreditando nesse cara? Tipo, Ele meio que namorou nossa casa por muito tempo. Tipo, meu marido não faz ideia de como hackear um software desse jeito. Mas chega uma hora que você pensa, vai saber? O quê? Em quem a gente acredita, sabe? Em quem confiar diante de tudo isso? Esse é o grande problema com o povo que o Danny e nós enfrentamos. Onde traçar o limite entre acreditar ou não em alguém, quando não há certeza, mas se sabe que algo ocorreu. Algo aconteceu. Ou está acontecendo uma campanha de desinformação, ou algo muito ruim e sombrio aconteceu, ou uma combinação dos dois. Tudo isso envolve mentiras e mentirosos. E você tenta separar o joio do trigo no meio disso tudo. Você deve perguntar, o que aconteceu? E você fica tipo... Ninguém sabe, de verdade. A gente se diverte com isso. Tipo, a gente foi bem claro sobre as limitações da nossa investigação e acho que também deixamos bem claro que levamos isso mais longe do que qualquer outra pessoa. E, sabe, eu vi algumas críticas sobre a gente não incluir uma série de ex-namoradas do Danny falando sobre as teorias delas, sobre o que aconteceu com ele. E é tipo, eles não perguntaram pra essa garota o que ela achava, e é tipo... Ela não estava lá, ela não sabe. Ela namorou eles e eles não eram. Mas eu não. A gente não pode fazer tanto assim. O que eu acho que é só a opinião de alguém. Quero dizer, as opiniões deles importam. A opinião de todo mundo importa, mas isso só vai confundir. O que eu acho que é um mérito, na verdade, do trabalho que vocês fizeram, que não é super sensacionalista, né? Vocês poderiam ter mostrado. Esse cara fez isso por este motivo, foi o que ele descobriu com estas pessoas envolvidas, traçando linhas claras e apresentando provas cabais. Obviamente, a gente sabe que cineastas de documentários podem fazer as coisas parecerem muito, muito convincentes. Vocês adotaram um caminho mais jornalístico e, na minha opinião, mais honesto. Existem várias teorias e estamos tentando unir tudo da melhor forma. E isso é mais ou menos a conclusão que vocês podem tirar disso. Talvez para muitos nos Estados Unidos isso seja insatisfatório, pois eles ficam tipo... acho que é insatisfatório para as pessoas.
o que é compreensível porque a gente nunca ficou satisfeito. A gente estava mudando as coisas até depois dos prazos, tipo quando já estávamos na correção de cor, trocando coisas, tentando levar a investigação mais longe, sabe? Já com 7 anos de prazo estourado. 7 anos nesse projeto. E é como, sabe, a gente queria saber a resposta para cada pergunta que fizemos. Claro, Talvez o que a gente poderia ter feito tem uma coisa, sabe, que dá pra fazer com a forma como você coloca isso. Acho que poderíamos ter feito melhor, pelo menos pela nossa própria sanidade, que é tipo colocar as expectativas um pouco mais baixas, sabe, e deixar claro, tipo, quantas coisas a gente apresentou ao público que nunca tinham sido vistas antes e dar mais destaque pra isso. As fotos que você vê são da cena do crime e nunca tinham sido acessadas antes. Conseguimos elas pela lei de acesso à informação após muita luta. Ninguém tinha visto esse material. O retrato falado, o áudio da polícia e todos esses personagens que você está ouvindo, ninguém nunca ouviu essas gravações, exceto às vezes a polícia e alguns jornalistas que já morreram, mas elas nunca tinham sido tornadas públicas antes. Então é como se, acho que se você é alguém por dentro do assunto e conhece essas coisas, isso seria extremamente empolgante para você. Esse grupo é pequeno, só a gente e mais alguns que já estão insatisfeitos por não terem feito o documentário. Claro, então, No fim, só quero dizer que acho que resolvemos várias coisas. Sei que parece autopromoção, mas é isso. We tentou capturar a sensação de embarcar na aventura que o Danny viveu, com o benefício de 30 anos de retrospecto, levando isso o mais longe possível, além dos limites que nos foram dados, e fazendo isso de forma um pouco responsável, como você disse. E eu acho que, tipo, quando se trata do que está acontecendo, quando você volta lá atrás, tipo, ok, a gente falou sobre assassinatos no sul da Califórnia que o Danny estava tentando resolver, assassinato em São Francisco que ele estava tentando resolver, que eu acho que a gente levou muito mais longe do que jamais foi divulgado antes. Alguns de nós acham que resolvemos isso. Alguns de nós acham que ainda está em aberto, sabe, entre nós dois, mas a gente levou isso muito longe. Aí você volta pro Danny e pensa, o que houve com ele? Sabe, foi o Robert Nichols, foi o Joe Queer. Ele simplesmente se matou, o que sempre é uma possibilidade, claro. Como as coisas que apresentamos sobre isso que nunca tinham sido publicadas antes, sobre inconsistências na narrativa federal e local. certo? Quando há inconsistências, a questão é se isso é significativo ou não. Algumas delas são significativas de um jeito que nem faz sentido. Joe Quire poderia ter... Bom, isso pode ser spoiler, mas já foi anunciado há 1 ano, então tanto faz. Joe Quire poderia estar escondendo algo por ter envolvimento com inteligência e, nesse meio, simplesmente esconder coisas? Sim, muito possivelmente. Ele era o tipo de cara que, você sabe, eliminou pessoas para outras operações? Acho que muito provavelmente. Então é tipo... Eles conversaram um pouco antes do fim da vida do Danny, e ele avisou que se encontraria com ele na Virgínia Ocidental. Eu não sei, muitas dessas coisas simplesmente não tinham. eu realmente fiquei pensando. Eu já me perguntei, quer dizer, não sem motivo, só uma viagem da minha cabeça, se fosse, sabe, e se fosse tipo uma operação de treinamento. Tipo, vamos ver se a gente consegue realmente matar um jornalista e fazer parecer um suicídio. E tipo, vamos tentar isso na prática. E tipo, ele é um jornalista independente. E sabe, ele está meio que fuçando por aí. Ele meio que entendeu, sabe? E tipo, vamos ver se a gente consegue entrar, sair e fazer tudo sem deixar rastros. Isso é bem sombrio. Mas quero dizer, Quem sabe? quem sabe, né? Mas quero dizer, Eu não penso assim, mas tem aquele momento à noite, deitado na cama, refletindo sobre o que aconteceu, sabe? então você mencionou uma diferença entre vocês dois, talvez, em relação a quem vocês acham que realmente matou o Danny. Bem, não, estávamos falando sobre o assassinato de Paul Marasca. Quando você assistir ao episódio 3, apresento o caso de quem fez isso e por quê. Eu acho que é provável. Então eu gosto de dizer que resolvi. Zack gosta de perguntar: você resolveu? Eu acho que sim, sabe? Ele é tipo, sabe, ele é um valentão Sim, sim, exatamente, sim. Ele é tão grande, ele é muito maior que você. Eu gosto. de bater nele. 4 polegadas mais alto que você, como o público vê. Sim. Sim,
Quero dizer, então eu fico curioso, tipo, com a morte do Danny, ele estava recebendo essas ligações às 3, 4 da manhã, sabe? Pessoas só dizendo, tipo, ei, morra, desligando, barulho de rádio do outro lado da linha, desligando, tipo coisa de filme de terror, né? Tipo essas ligações ameaçadoras e assustadoras confirmadas pela empregada dele na época. Tudo isso. Várias pessoas. Tudo isso está levando à sua morte, considerada suicídio por 2 laudos do legista. Estou curioso sobre as consequências disso e agora que o documentário foi lançado. É estranho quando você está tão ciente da possibilidade de morrer misteriosamente e recebe ameaças de morte regularmente. É estranho então morrer misteriosamente. Obviamente, quero dizer, é basicamente sobre isso que o filme trata. Você só está dizendo que ele, se isso aconteceu, ele estava fazendo isso. Não, é tipo, sabe, tipo, faz você pensar, tipo, bom, sem dúvida, tipo, foi um assassinato feito por profissionais, sabe? Só por causa disso. Bom, quem estava fazendo, quem estava ameaçando, quem estava fazendo aquelas ligações, sabe? Tipo, isso era outra coisa difícil. Tipo, conseguimos os registros telefônicos dele. Não conseguimos os registros telefônicos dele. Conseguimos as contas telefônicas dele. Então, só sabemos as ligações de longa distância que ele estava fazendo. Você não é cobrado naquela época pelas ligações locais em corrente contínua e no norte da Virgínia, que é justamente onde toda essa parada estava acontecendo. Então tem um grande ponto cego. E tipo, ninguém, quero dizer, é impossível pra gente agora, mas ninguém na época, tipo, pediu à companhia telefônica, intimou ela pra conseguir, tipo, sabe? Porque assim, esse amigo do Danny, o Ben, podia se lembrar de que estava ao lado do Danny quando essa ligação chegou. Foi tipo uma ligação de ameaça. E o Danny só fala, faz rápido, irmão, e desliga. Segundo o Ben, foi isso que aconteceu. E, sabe, então ele poderia lembrar, ele poderia contar pra polícia, tipo, nessa data, por volta desse horário, quais são os números que estão ligando, quem são essas pessoas que estão ligando, sabe o que eu quero dizer? Ou tipo, Não são os registros de longa distância que conseguimos. Não vai só até 2 dias antes de ele morrer também. sim. De algum modo, a polícia não obteve os registros deles. A outra conta que viria, acho que ela encerra uma semana antes, então fica faltando a última semana ou algo assim. Até os últimos 2 ou 3 dias. Certo? Isso foi tão frustrante. Frustrante, sabe? É como se pedíssemos via FOIA todos os registros do Departamento de Polícia da Virgínia Ocidental onde ele morreu. E a gente naquele ponto pensou que isso aqui ia ter tudo, sabe? E aí você fica tipo, caramba, vocês nem sequer pediram todas as contas. Tipo, Acompanhando. As 48 horas mais críticas. Tipo, sim, Danny fumou Carlton mentolados 100 desde os 13 anos até os 44, quando faleceu. E ele tinha uma caixa ou meia caixa de Carlton com ele na Virgínia Ocidental. E havia cigarros Carlton nos cinzeiros do banheiro e nos cinzeiros na parte principal da suíte. E havia 2 bitucas de cigarro Marlboro. E supostamente ninguém mais estava no quarto com ele. Ninguém disse que estava no quarto com ele. E sabe... por que você fumaria 2 Marlboros se você fuma Carlton e tem muitos cigarros? Isso é. Por que você pediria Marlboros a alguém? Certo. ou não seria legal testar esses Marlboros para DNA? Mas por que testar se foi claramente suicídio? Certo. E então, quando chegamos naquele escritório de advocacia e aquele cara disse: não temos nenhuma evidência física, nenhuma bituca de cigarro, porque pedimos, queríamos testar as bitucas de cigarro, mas eles jogaram fora. Certo. Então, tipo, 30 anos depois, tem tantas coisas, fica tão difícil quando já era difícil, sabe? Aspectos que parecem óbvios, como supor que fizeram a devida diligência com a tecnologia. Seu DNA, não, eles tinham DNA. Eles tinham naquela época? Sim, porque pensem quando o Phil foi preso. Isso foi tipo em 2000, sério? Não. Mas eles tinham. Acho que foi pouco antes de o DNA ser usado nos tribunais, porque acho que o caso do OJ foi em 94 ou 95, algo assim. E acho que foi nessa época. Eu pesquiso no Google enquanto você especula. É, exatamente. Certo, mas de qualquer forma, isso nem foi considerado um homicídio.
Foi quase um milagre que os registros ainda existissem, já que era um caso tão incomum para o departamento de polícia. Foi o maior caso que eles enfrentaram. Certo? Morte não assistida, é como eles chamam, certo? Então eles mantiveram isso meio que por, não sei por quê, curiosidade ou algum sentimento de obrigação. Mas a falta de sinceridade deles é bizarra. Quero dizer, o detetive principal daquela investigação em 1991, não sei como está hoje, mas na época em que estávamos fazendo o filme, ele era o chefe de polícia da cidade. E ele não deixa nenhum dos seus, sabe? Havia uma equipe de provavelmente 5 a 7 policiais que fizeram várias tarefas na investigação, incluindo esse cara. E ele meio que deixou claro: não fale sobre esse caso. Não vamos falar sobre isso. Não há nada a dizer. Tentamos conversar com ele, seria ótimo ter uma conversa franca ouvindo todas essas coisas. E, coisas que ele fez que foram úteis. Tipo, ele realmente descobriu algumas coisas e teve conversas interessantes com as pessoas sobre isso. Eu adoraria ouvir a perspectiva de um detetive de polícia de uma cidade pequena que está investigando esse caso de um cara de fora da cidade que está envolvido em toda essa intriga internacional. Quero dizer, deve ter sido fascinante para eles. E o seu contato com eles? Em contraste com eles terem sido prejudicados pela mídia. Eu entendo. Eu sinto que entendo isso, é simplesmente assim. Nunca nos ajudou no passado falar com a mídia. Por que ajudaria agora? Sabe? Tipo, fomos prejudicados por todo mundo dizendo que fazíamos parte de um acobertamento. E agora vamos reabrir isso de novo. Vão nos ver como um bando de gente de cidade pequena. Idiotas que não sabem investigar. Já resolvi 1000 casos. Por que estou sendo perseguido por este? Tipo, dos suspeitos que você apresentou, quantos ainda estão vivos? E você se preocupa com a forma como os representou no documentário? Qual é o seu sentimento sobre isso agora? Os dois principais suspeitos para mim são Robert Booth Nichols, que supostamente está morto, e Joe Quire, que está morto. Mas... sim. Não sei se é preocupação com como os retratamos, mas é tipo... Teria sido incrível conversar com Joe Queer. Ele estava vivo quando Christian começou isso. E tipo, foi outra daquelas situações em que eu fiquei com medo de falar com ele. E o que eu diria afinal, tipo, ei, você matou esse cara? Ou o quê? Então, Há algum detalhe sobre Joe Queer que ficou fora do documentário ou que vocês descobriram, mas não conseguiram comprovar totalmente e só especularam? Vocês pensam, isso seria interessante, mas estamos falando de coisas biográficas. Sim, tipo, o que tinha sobre ele? Tipo, o filho dele disse, eu sei com certeza que ele treinou os Mujahideen no Afeganistão. Certo? Tipo, isso foi um problema. Bin Laden. Tipo, Bin Laden. Ele não falou isso no documentário. Nós dissemos isso? Acho que talvez a gente não tenha incluído isso porque era confuso demais para as pessoas ou algo assim. Mas adoraríamos ter feito isso ao lidar com esses caras. Joe Quar é um operador de inteligência das forças especiais altamente condecorado, aparentemente, que está em um mundo extremamente opaco. A gente não está ligado a nada, sabe? Tipo, nenhum grande veículo de notícia. Conversar com pessoas que conheciam ele além do filho foi muito difícil. Então é tipo, sabe, pessoas que trabalharam com ele. A gente tentou entrar em contato pela pequena rede de caras das forças especiais no Facebook, coisas assim. Simplesmente ninguém queria falar, sabe? E é tipo... Existe um código de silêncio que eu até entendo, acho, mas isso só torna tudo mais difícil. Sabe, é intencionalmente difícil descobrir a verdade sobre pessoas assim. Certo. O que mostramos foi que ele mentiu para o FBI. O FBI tinha evidências suficientes para saber que ele estava mentindo para eles e ninguém apontou isso ou investigou mais a fundo. E todo mundo meio que fazia um tipo de omertá em torno do que o Joe queria que fosse divulgado. E você vê isso nos arquivos da polícia de Martinsburg, acho que dá pra perceber isso. Certo. Porque dizem, alguém não se encontrou com ele, ou talvez tenha sido a Anne, mas alguém se encontrou com ele e disse, ele é só um maluco. Eles estão se reunindo com ele no escritório dele, no Pentágono, ou próximo dali. E eles ficam tipo, esse cara é só um maluco, e é tipo... Ok, mas você está sentado, sabe? Ele é das forças especiais. Operador de inteligência das forças especiais.
Se ele está se apresentando como um maluco, tem um motivo. Talvez, isso faça parte de um personagem que ele adotou de propósito. Você não está encontrando ele em um hospital psiquiátrico. Você não está encontrando ele em um McDonald's. Você está encontrando ele, No Pentágono. dependendo, ou no escritório dele em uma instalação militar. Com base na pesquisa que você fez sobre esse caso, porque imagino que esse caso não seja diferente de outros casos em que pessoas, você sabe, misteriosamente, você sabe, morrem sob algum tipo de circunstância estranha. Eu fico pensando se você tivesse que, sem, sabe, citar um suspeito específico em particular, mas tipo, como esse tipo de coisa funcionaria em geral, certo? Tipo, tem um cara que está chegando perto de descobrir, sabe, algum tipo de rede, ou uma teia, ou algum tipo de consolidação de poder que ele não deveria estar alcançando. Talvez como uma testemunha em um caso. Um cara precisa sumir. Então, alguém faz uma ligação para algum tipo de matador de aluguel que opera à margem da sociedade ou que age a partir de um nível centralizado. Não sei se podemos, não faço ideia. Se fosse para chutar, é assim que eles operam? Acho que estou me perguntando quantos níveis existem. Tem um cara chamado Don Bolles. E ele era um repórter investigativo em Phoenix, Arizona, eu acredito. E em, tipo, 1972, sabe, ele estava investigando um esquema de terras meio mafioso, uma coisa suspeita, fraudulenta de terras. E o carro dele explodiu. Sabe, Ele entrou e ligou o carro, bum. Ele está morto. Então, tipo, sabe, esse tipo de coisa acontece. Ou, tipo, sabe, naquele livro, A Última Investigação, do Gaydon Fonse, tem todas aquelas pessoas próximas ao JFK que tinham conhecimento, que morreram misteriosamente, certo? eu acho interessante quando as pessoas dizem, sabe, aquele tipo de clichê quase de que hoje em dia algum marido ou esposa irritado contrata um matador de aluguel para matar o cônjuge, para conseguir dinheiro, se divorciar ou algo assim. Evitar o divórcio, eu acho. E aí acabam contratando um informante, um agente federal ou algo assim. Aí eles avisam ela e ela chora na TV e fica tipo, ai meu Deus. Ela morreu, não acredito. E tipo, eles vão levar ela pra prisão. Eu vi esse caso especificamente. Beleza. Então, o que você sempre vê depois é alguém da polícia dizendo: ah, na verdade, não existe esse negócio de matador de aluguel. Você já percebeu isso? Eles dizem que não existe ninguém que realmente, se você tentar contratar alguém como matador de aluguel, é só coisa da nossa imaginação, um fruto da nossa imaginação coletiva. O filme do Richard Linklater fala isso sobre o filme Matador de Aluguel. Tipo, na verdade não existe esse negócio de matador de aluguel. Mas é tipo. Ok, bom, se você olhar qualquer uma das histórias da máfia, né? É tipo, esses caras não são só matadores de aluguel. Mas eles são pessoas que você paga e eles matam alguém. Eles também fazem agiotagem. Sabe? É assim, como eu sei disso, sabe, nos Estados Unidos, não quero, tipo, Ghost Dog foi inspirado em fatos reais, certo? eu não quero ficar batendo muito nessa tecla ou incentivar imitadores, mas essa ideia de que você simplesmente não pode contratar alguém para eliminar outra pessoa na América é um mito estranho para mim. Isso é meio que fora do que a gente está falando, mas eu acho esse conceito muito estranho. É um trabalho. É sim. É um bico. Talvez não seja todo dia. Você já viu 95? O site hirehitman.com. Isso é tipo, você se importaria de pesquisar esse site no Google? Você pode só, não precisa necessariamente colocar .com. Mas teve toda uma história em que, acho que alguém criou isso como uma piada, e aí acabou virando basicamente uma espécie de rede para pessoas tentando matar outras pessoas. Acho que acabou se tornando um caso federal. É? Aí os federais ficam tipo, é assim que fazemos, como uma armadilha. Rent a Hitman era um site satírico que depois virou algo assim. Um site de verdade onde pessoas burras tentavam dizer... Tipo, sim, isso é só mais uma prova de que, tipo, não existe tal coisa. É, Tipo, beleza. Bem, claramente existe um mercado para isso. você lê, tipo, A Última Mafiosa, ou lê qualquer um desses, tipo, desses livros sobre máfia, e é assim, as pessoas estão sendo contratadas o tempo todo pra matar outras pessoas. Então, acho que é trágico. Fico curioso, tipo, quantas camadas, tipo, o acobertamento precisa ter? Porque eu ouço essas coisas o tempo todo, tipo, de novo, eu estava falando pra Zaki antes, tipo, minha mãe era uma teórica da conspiração e ela sempre me contava conspirações. E eu ficava tipo, ok, mas essa pessoa está envolvida nisso? Ela dizia sim. E eu perguntava, e essa pessoa?
Ela sim. E eu ficava, ok, então todo mundo está envolvido nisso. E assim que todo mundo está envolvido, aí eu não acredito. Sabe o que quero dizer? Então, tipo, o legista diz, isso é obviamente um suicídio no caso de Danny. E aí um segundo legista diz que é suicídio. É possível um assassinato ser tão bem feito que o legista considere suicídio ou o legista está envolvido? Então vou ficar com isso e sintam-se à vontade, qualquer um de vocês, para comentar. Gabe, você também pode comentar. Sim. Sim, todo mundo. Mas, tipo, tudo bem. Então é assim, sabe? Você só pode testar certas coisas, como arrombamento, impressões digitais, pegadas. Sabe? E tem várias coisas, tipo, como você faz isso? Você faz isso, tipo, injeta algo em alguém pra causar um ataque cardíaco, ou aponta uma arma pra cabeça da pessoa, ou enforca ela e faz parecer outra coisa, ou seja lá como você faz, certo? Pense nisso, com Com um suicídio feito para parecer suicídio. um assassinato feito pra parecer um suicídio. Eu presumo que é disso que estamos falando, sim? Exatamente. Quando as pessoas cometem suicídio. Então, basicamente, você só precisa entrar e sair sem deixar rastros. Certo. Difícil, mas possível. Você usa protetores de sapato e luvas. Eu não sei, tanto faz. Você usa algum tipo de método para inocular, ou sabe, talvez se eles já estiverem alterados, isso ajuda. Ou sabe, talvez você possa soprar algum tipo de pó, tipo escopolamina ou algo assim no rosto deles para que fiquem desorientados. Sabe, eu não sei, mas imagino que você poderia fazer isso porque funciona. Acho que algo que achamos interessante foi que, sabe, com a área médica, existem assassinatos que são feitos para parecer um suicídio. E há momentos em que eles são pegos, certo? Mas é extremamente raro que isso aconteça com sucesso. E o que descobrimos conversando com algumas pessoas do mundo da perícia médica é que o nível de certeza deles de que não é, que alguns desses casos, como o do Danny, não são assassinatos, é meio que. Quantas vezes você realmente lidou com um caso tão fora da curva assim? É tão raro. Como você saberia? Sabe, é muito confuso. Certo. Acho que no caso do Danny, ele cortou os pulsos até os ligamentos nos 2 braços. Bem, ele cortou até o ligamento em um dos braços. Ok. Nós não sabemos ao certo quão profundo foi no outro braço, porque, quero dizer, os registros infelizmente não eram detalhados o suficiente, então isso é bem chato. É tipo, Também chega a um certo ponto. Precisamos, sabe, se você está fazendo a autópsia, precisa colocar os detalhes ali. seria de se pensar. E são detalhes muito pertinentes. E no caso do Danny, entrada forçada não é necessariamente observada. A trava da porta não estava trancada. Certo. Certo? Então não há. E também nenhum sinal de luta dentro do hotel. Mas isso significa que se alguém tivesse uma chave. Certo. Mas eles até, quero dizer, dou mérito à polícia de Martinsburg. Eles colocaram policiais no telhado para procurar pegadas, para ver se alguém tinha descido de rapel. E não, eles não encontraram nada. Fascinante. Agora, estou curioso sobre a pesquisa que vocês fizeram, porque, quero dizer, quanto tempo foi? Foram 8 anos de projeto, algo assim? De 10 a 12 para Christian, sim. Quero dizer, é uma quantidade de tempo impressionante para dedicar a uma única história específica. E nesse ponto, você já mergulhou fundo em cada tentáculo desse polvo. Teve alguma parte da investigação em que você pessoalmente se sentiu ameaçado ou pensou, isso está ficando complicado, estou indo além do que deveria. Talvez seja melhor eu dar uma pausa por um tempo. Logo no começo, quando eu estava, tipo, completamente sozinho, quero dizer, dá pra perceber naquelas filmagens antigas minhas que eu estava meio pirado, tomava muito Adderall pra pesquisar tudo isso e fiquei paranoico. Mas eu não acho que era totalmente justificado. Teve um momento em que eu estava pesquisando a origem do Promise. É tipo isso, é o software, é tipo isso. Uma coisa chamada Main Core, que era tipo uma operação inicial de espionagem doméstica que... Não sei qual departamento comandava isso, parecia ser operado pela FEMA. E nos anos 70, isso veio à tona naquelas investigações pós-Watergate. E basicamente havia esse senador Tuohy Tooney, o senador Tooney, que claramente era muito informado ou tinha informações sobre o Main Core.
e ele estava entrevistando. Eu tinha transcrições dele entrevistando esses caras nos anos 70, generais ou seja lá o que for, almirantes da Marinha, generais do Exército e generais da Força Aérea sobre essa operação militar de espionagem doméstica e o uso desse software computadorizado ou desse sistema de computador chamado Main Core. E aí eu fiquei tipo, bom, sabe, ele está perguntando pra esses caras e eles ficam tipo, eu não sei de nada, tipo, não sei do que você está falando, e eles ficam negando conhecimento disso. Mas ele, tipo, dá pra perceber só pelas perguntas dele que alguém já tinha passado essas informações pra ele. Então é tipo, um dia eu liguei pra ele, sabe? Ele já era velho, morando lá em Idaho ou Wyoming ou algum lugar assim, e sabe? Ele basicamente disse, quer dizer, a gente tinha fontes internas que estavam contando pra gente sobre isso. O estranho era que a ligação estava fazendo uns barulhos estranhos, tipo uns ruídos malucos, chiados e tipo, foi bem esquisito. Era só um som estranho acontecendo na linha, sabe? Algo que normalmente não acontece. Eu estava gravando quase um clipe de áudio inutilizável porque tinha muito ruído estranho, tipo interferência e outras coisas acontecendo. Ah, mas sabe, ele estava lá em Wyoming. Eu não sei se era uma linha fixa ou algo assim, ou se era um celular, mas. Ou se, tipo, ele estava assim. Sabe, eles juntaram as peças, tipo, não fale com o cara, sabe? Não fale com o cara. Isso é investigar a origem, tipo, da espionagem doméstica por computador ou algo assim nos Estados Unidos. Eu não sei, mas ele basicamente não queria me dizer quem eram as fontes dele. E foi isso. Foi a última vez que conversamos e suponho que ele já tenha morrido. Eu devia ter insistido mais, mas. Mas nenhuma ligação estranha às 3 da manhã, com só rádio de fundo. Não, quero dizer, a história é tão antiga, tipo, eu acho. Quem está cuidando do caso do Danny Castle? Sim. Certo? Eu sei. Então, eu tinha uma fonte lá no Arizona que é um investigador, cara, fascinante, fascinante. E ele tem, tipo, arquivos físicos, quero dizer, ele vem fazendo pesquisas políticas profundas há provavelmente uns 40 anos Ele é quase como um centro de informações, porque você quer pesquisar mais sobre o caso do China Lake. Ele disse que tem arquivos sobre isso e vai me enviar também. E ele tem uma copiadora, ele é a moda antiga, então ele vai, sabe, copiar os arquivos originais dele sobre qualquer assunto que você quiser e ele vai te enviar pelo correio. Ele vai dizer pra você continuar checando sua caixa de correio, pois seguirá enviando coisas conforme encontrar. Muito básico. E ele realmente investigou aquele caso do Don Bowles no Arizona. Bom, basicamente, tipo, eu recebi meu primeiro, sabe, pacote dele. É como uma carta normal, mas cheia de documentos e cortada em cima. Achei meio estranho pensando, isso é tão. Aconteceu algo? Como ainda está tudo aqui? Quem? Por quê? Não sei. Peguei os arquivos. Como é possível isso vir do Arizona até aqui? E aí, então, tipo, mas eu não sabia o que pensar sobre isso. Tipo, ele usou um envelope muito antigo. E meio que na viagem, tipo, Ou tipo um vizinho achou que era dele ou algo assim. então chegaram mais 3 ou 4 cartas e todas estavam abertas. E eu liguei pra ele, falei: "O que está acontecendo aqui? Sua correspondência está aberta? Você está me enviando isso aberto e só esperando que os papéis não caiam? O que está acontecendo?" Ele disse: "Tem uma cobertura de correspondência." E eu: "O quê?" Ele repetiu: "Uma cobertura de correspondência tenho há anos." Perguntei: "Do que você está falando?" Ele disse: alguém, sabe? Abre toda a minha correspondência, lê e coloca de volta lá dentro." Uau, eu não sabia que isso era um trabalho. Pois é. O trabalho de um cara é só monitorar correspondência. Certo? Então, Isso era tipo uma coisa antiga da CIA. o Angleton não tinha toda essa graça. Tipo, alguém ainda envelheceu junto. Alguém ainda trabalha. Don Bolt ou Dumb Bolts. Deverer. Devre. A mesa Deverer. Mas como aquela velha conspiração, ou nem tão velha, é meio que uma conspiração nova. Tipo, meu agente do FBI, tipo, o agente do FBI designado, fica assistindo sua webcam pra ver. O que você está fazendo? Bem real nisso, especialmente sobre vigilância de correspondência, sabe? Tem alguém designado só pra esse cara específico. Não sei se é um cara ou o quê.
Vamos evitar alguém com uma faca. Uma mulher provavelmente faria esse trabalho melhor, entende? Vasculhando as coisas. Não vou especular. Isso é fascinante. Sim, Isso te assustou? Tipo, eles estão rastreando meu endereço? Sim. me assustou. E aí foi bem durante a pandemia, nosso escritório era tipo, sabe, a cidade estava meio deserta. O escritório ficava na rua 27, perto da FIT. Eu voltava andando pra casa de madrugada, depois de ficar até tarde no escritório, tipo 3 da manhã. E, sabe, eu ficava lendo sobre essas coisas estranhas, assustadoras, sobre assassinatos o dia todo. E aí, tipo, é uma vibe estranha? Não. Andando pra casa à noite. Tipo, E as pessoas não é pra ficar batendo muito nessa tecla, mas tipo, quando você conversa com essas pessoas que conheciam as fontes do Danny, ou pessoas que conheciam, pessoas do mundo do Octopus, constantemente, as pessoas nos diziam, isso é perigoso. Tenham cuidado. fiquem atentos, diziam as pessoas. Sim, sim. Tome cuidado é a coisa mais engraçada de se dizer pra alguém. É tipo, sabe? Ah, obrigado de qualquer forma. Eu não quero viver. Agora eu quero porque acho que você só fala isso pra despertar esse instinto. Voe com segurança. Era a mesma coisa. Certo, 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 certo. Boa viagem. Boa viagem. Mas as pessoas, então, tipo, teve um cara que falou pro Christian, tipo, você está investigando o Robert Nichols. Tipo, eu sou o Robert Nichols. Você está lidando com coisas perigosas. Eles vão atrás de você. Vou te mandar uma arma. E foi, tipo, e ele ficou, tipo, ele falou, esses caras é o seguinte. Eles não são tão espertos assim, ok? Tudo que você precisa fazer é apontar e atirar. E isso resolve. E é tipo, Quero dizer, pelo menos isso é um conselho prático. mas ele queria. Ele ficou tipo, vai ser um calibre bem específico. E a gente só pensou, estamos em Nova York. Christian falou que não precisava de arma e pediu pra não mandarem pelo correio, que não queria isso. Ele ficou, vai ser uma bala oca de 10 milímetros com uma ponta de plutônio, com algum tipo de material radioativo dentro que ia ajudar a eliminar esses caras. E não é como se estivéssemos falando com qualquer um. Esse é alguém que encontramos nos arquivos antigos que conhecia Robert Nichols e Michael. É como se ele fosse mesmo obscuro. É real, como se conversássemos com ele, mas não é alguém que achamos nas páginas amarelas ou na internet, certo? Como se ele estivesse nos arquivos que tínhamos e ele. Tipo, a certeza dele de que eles viriam atrás de você e que você precisava de uma bala com ponta de plutônio era simplesmente bem coisa de Octopus. Certo. Ou você está falando com um cara meio maluco, investigando caras malucos, ou ambos. Nenhum desses é um bom lugar para estar, sabe? E aí, o que aconteceu? Ele te mandou uma arma? Não, nunca passamos o endereço pra ele. Quero dizer, isso é insano. Pra mim, isso já seria o suficiente pra eu falar, tô de boa. Eu tentei encontrar com ele, eu tentei ir lá encontrar com ele. Mas ele não quis. Acho que ele parou de responder. Ele parou de responder. Então eu voei pra Califórnia. E literalmente só esperando por aí. Tipo, ei, cara, Eu só estou fazendo outras coisas, mas, sabe, tentei ir pra esse lugar na Bay Area saindo de SF, mas não consegui ir. Ele sabe, vai saber? Talvez ele tenha morrido, sabe? desde o lançamento do documentário, milhões assistiram e acompanharam a jornada de vocês. Com certeza, surgiram novidades desde então. Mais pessoas entraram em contato e têm mais informações. Pode compartilhar algo do que apareceu? Quero dizer, eu diria que, primeiro de tudo, quando isso veio à tona, eu tinha certeza de que a gente ia receber um monte de malucos, sabe, entrando em contato. E realmente aconteceu. Quero dizer, recebemos alguns malucos. Com certeza tem uns malucos. Mas o número de pessoas que realmente conheciam alguém ligado ao povo, como você chama, como o Danny chamava, né? A quantidade de pessoas que conheciam gente envolvida com o que Danny estava investigando foi chocante para mim. Geralmente eles procuram o Christian, já que ele representa a investigação. Às vezes vinham até mim dizendo, olha, meu pai, meu avô, ou quem quer que seja. Era essa pessoa, conhecia a outra, e assim por diante. Quando você investiga, é tipo, sim, Você sabia, você conhece todos os três por causa do sobrenome deles. certo. Gerald Bull. Que é um cara sobre o qual não entramos em detalhes. Você só vê algumas imagens dele criando esse super canhão para o Iraque. Ele era canadense originalmente. Canadense, tipo um cara teórico de munições que era brilhante. Meio que um cientista maluco da vida real.
Tipo, ele tinha essa visão pra balística, sabe, projéteis balísticos, e a visão final dele era que se você fizer uma arma, basicamente um canhão grande o suficiente, você pode lançar cápsulas para o espaço. Tipo assim, você é como se fosse um mundo onde todo mundo está tão no estilo Oppenheimer, tipo foguete. Era dos foguetes, era o charme disso, mas é muito mais eficiente se você puder lançar isso para o espaço. Tipo, você não precisaria, sabe, certo? Ao invés de propulsão, Com a propulsão a bordo, ele diz: não, não, vamos voltar. Vamos voltar àquela primeira ideia, a era napoleônica dos canhões, sabe? E simplesmente conseguir um canhão grande o suficiente. Você pode lançar um satélite ao espaço. Você pode tirar satélites de órbita. Você pode criar, pode disparar pelo mundo inteiro um projétil que é muito mais eficaz, menos rastreável, seja o que for. Como um míssil balístico que retorna do espaço. É um míssil que não tem propulsão. sim, Ela não tem propulsão. É uma bala. É uma bala gigante disparada de um canhão enorme. Quero dizer, se você procurar por super canhão do Gerald, bull. ele criou esses. Eles testaram. São incríveis. Você sabe. Se você é do Gerald, Não é bom pra humanidade. mas isso é besteira. E o Supergun é obra de um engenheiro. Gerald Bull. Certo. Veja alguns desses esboços. Também temos vídeo do teste deles, ou seja, imagens deles testando. E então, a parte do cientista maluco disso tudo é que ele tem essa única coisa que ele quer fazer. Ele é meio que. Claramente não vou diagnosticar, mas lá vou eu, tipo, meio que Asperger, sabe? Tem uma fixação muito forte. Estou obcecado por essa coisa. Então, então ele estava trabalhando para a DARPA por um tempo e depois perdeu o contrato com a DARPA porque, sabe, ninguém mais estava interessado nessa coisa de canhão. E então ele fica, tipo, ele precisa continuar construindo um canhão cada vez maior e Saddam Hussein o contrata. E ele fica tipo, beleza, vou trabalhar para esses caras. O Mossad ficou chateado. Israel ficou tão chateado que ele estava fazendo uma arma que podia atirar do Iraque diretamente em Israel. É, eu entendo. E então eles sentiram isso no Canadá. Eles mataram ele. Quem está aí? Tipo, o Mossad, ele foi assassinado em Antuérpia. É, ele estava na Bélgica. O quê? E então ele foi assassinado, acho que na rua. Isso foi no hotel dele? Ok. Deixe-me espalhar mais desinformação por aí. Na Bélgica será mesmo? Clique no Instagram dele ou na Wikipédia dele rapidinho. Clique no Instagram dele. Geração Z, que merda. Que story é esse? Tá ao vivo agora? O que esse story tá mostrando? Então, beleza, o apartamento dele sofre uma invasão sem roubo. Beleza. Ele leva 5 tiros na cabeça e nas costas a queima-roupa ao se aproximar da porta do apartamento em Bruxelas e morre na hora. Caramba! Ele foi baleado por 3 homens ao abrir a porta, segundo outro relato. A cooperação entre Bull e Saddam Hussein foi vista como ameaça imediata por Israel, que já havia participado de conflitos militares no Iraque na Guerra Árabe-Israelense. Danny Castellero se interessou por esse cara porque ele era do complexo militar industrial. Então ele morre em março. Ele morre, acho que em 1990, alguns meses antes da investigação de Danny começar. Já é interessante. O mais louco que nem chegamos a abordar no programa é que o Doc Nichols, que faz parte disso, a gente nem falou sobre isso ainda, percebi agora. Mas se você assistiu ao programa, O Cabazon, o cara que era tipo o branco do Cabazon, que era um agente da CIA, ele tinha ido à instalação do Gerald Bull no Canadá tentando comprá-la, certo? certo? Sim, Eles queriam comprar. E a venda foi bloqueada, eu acho. é. Então isso se relaciona diretamente com a nossa história sobre o polvo, certo? Você tem esse tipo de ciência maluca, mais um cientista maluco, comerciante de armas ou criador de armas, pesquisador, que de alguma forma está ligado à investigação do Danny. Certo. Mas também tem o Michael dizendo ao Danny que ele e Bull já se conhecem e trabalharam juntos em projetos. Claro. Então, voltando à sua pergunta, depois que o programa foi ao ar, Christian recebeu uma mensagem da neta dele. Uau! Sim. É só um exemplo. Tipo, muita gente desse tipo apareceu. E qual é o interesse dela em entrar em contato com você? Ela queria falar com Michael Hakanoshido. Então eu os apresentei. E ela compartilhou os documentos que tinha? Ela não tinha muita coisa.
ela só queria respostas sobre, sabe? Ela só tem perguntas sobre quem realmente era o avô dela, o que ele fazia, tentando encontrar pessoas que o conheciam e coisas assim. O que descobrimos é que há uma história fascinante. Uma comunidade meio grande. Não é uma comunidade, mas um grande grupo de pessoas unidas por parentes que morreram em circunstâncias muito estranhas, ligadas ao que Danny investigava. É como uma fraternidade. E todos eles. É como uma fraternidade ou irmandade. Muitos deles meio que se conhecem, muitos sabem quem são os outros. E a única conexão é que eles tinham algum parente que morreu de uma forma muito estranha ou estava envolvido em algum negócio muito estranho dessa mesma época. E todos eles são assim, eles só querem saber mais. E a sua investigação é, no fim das contas, o núcleo de tudo isso. Sim, a investigação do Danny, que depois virou a nossa. Voltando aos anos 60 ou até antes, todas essas pessoas têm circunstâncias misteriosas envolvendo suas famílias, tanto em operações quanto em mortes. Agora, eles estão olhando para vocês e dizendo, beleza, me contem tudo o que vocês descobriram. Uau! Tenho certeza de que esse é só um exemplo. Tenho certeza de que há muitos outros. E acho que eles se sentem meio que validados, porque pensam, eu queria, sabe? Eu conto para as pessoas sobre minha família, e parece loucura. Mas aí seu programa foi lançado e mostrou que essas coisas realmente aconteciam, e falou sobre esse tipo de coisa, o que é bom. Certo. Vocês hesitam com essa ideia, sabe, Danny? Castellaro se foi e ninguém ocupou o lugar dele. Mas essas coisas não somem, certo? Tipo, esse tipo de operação e a forma como dinheiro, poder e crime meio que circulam ao redor uns dos outros. Isso só muda de forma. Então, eu fico curioso. Quero dizer, É como se fosse as coisas mudaram ou a gente sabe menos. Beleza. Então, tipo, nos anos 80, quando todo esse caso Irã-Contras estava rolando, havia uma equipe de jornalistas investigativos que trabalhava no jornal de Wichita, Kansas. Sabe? E, tipo, acontece uma coisa estranha no aeroporto deles e eles vão atrás. Eles investigam, tentam entender e fazem conexões. E só para usar isso como exemplo, em todo o país havia esses jornais que tinham investigadores investigando as coisas. Fazendo coisas boas até meio chatas ou qualquer coisa, apenas observando, investigando, revirando tudo e publicando o que achavam. Agora é como se você não tivesse mais nada disso, nada. Isso é tudo que sobrou. Sobrou quase nada. E tipo, o New York Times, blogs e jornais, mas você não pode simplesmente, era como se fosse uma enxurrada de informações que simplesmente iam surgindo. E a gente olha para histórias dos anos 80, 70 e 90, e tipo, tem uma quantidade enorme de informações que você pode, sabe, pesquisar sobre as pessoas, sobre operações e sobre coisas que aconteceram. Então a gente tem uma noção bem clara de como era essa era Reagan, do que eles estavam fazendo. E agora é tipo, E eles eram particularmente agressivos, tipo, eles eram especialmente assim, e a Guerra Fria estava acontecendo. Então, e agora a gente tem, tipo, agora tudo é, antes de tudo, eletrônico. eletrônico. O que é muito menos interessante do que ir a aeródromos e encontrar esconderijos de armas e personagens como Eugene Hasenfuss, que é como Barry Seal e todos esses caras. Então, o que está acontecendo agora? Tá tão encoberto. Eu não sei, eu só sentiria pena de qualquer um que realmente esteja tentando investigar essas coisas porque é simplesmente... estou surpreso com isso. Achei que fosse o contrário. Então, como se a informação fosse quase que democratizada e tivesse mais coisas disponíveis e você pudesse rastrear o rastro digital das pessoas, haveria mais informações. Mas quem está pagando? Pelo rastreamento? Acho que você precisa dedicar os recursos. Eu não sei. Eu até acho que o caso Epstein foi em grande parte revelado por jornalistas de pequenas publicações em Miami que realmente expuseram tudo. Acho que a investigação começa lá e depois é repercutida por grandes conglomerados. É o único exemplo que lembro. E eu também não quero dizer que nada está sendo investigado ou algo assim. Não estou dizendo isso. E eu estou dizendo, tipo, sim, existem histórias específicas que estão sendo investigadas, mas estou dizendo isso porque o nosso caso tem todos esses tentáculos. E é tipo um banco mesmo. Um banqueiro em Baltimore chamado Robert Maxwell, outro Robert Maxwell. Tipo, o banco dele foi assumido por esse grupo suspeito que acabou sendo uma organização de inteligência e, tipo, totalmente o deixaram de fora de tudo e ele descobre que está financiando um negócio de armas extremamente suspeito. Sabe, eu achei isso no Baltimore Sun e percebi que era o Robert Maxwell com as anotações do Danny. E isso está ligado a isso e ao Oliver North ou sei lá o quê.
Tipo, essa cultura geral de investigação. Esse é o Robert Maxwell ou o Altman? Robert Maxwell. Nem te contei sobre esse caso. Você sabe, mas sim, Baltimore. Notícia de última hora. Eu nem sei sobre o que estamos falando mesmo. Tanto faz. Sabe, é melhor também ter pessoas por perto, certo? Tipo, pra mim, sabe, eu não. Você quer saber quem está te contando essas coisas? E se for um jornal, está realmente impresso? Você meio que pensa, eles estão colocando o nome deles ali. Eles podem ser processados ou algo assim. Se for só uma besteira online, é mais fácil considerar a informação valiosa se ela foi realmente publicada e não apenas postada em um fórum ou algo parecido. Mas isso é meio snob, mas parece que dá mais trabalho analisar informações de um fórum, quem está postando e o que aquilo significa. Mas aí é tipo, é a revista Time. Tá lá, sabe? E aí você fica tipo, Ah, isso literalmente funcionava como um aparato em certas épocas. eu nem lembro a pergunta. Quer dizer, acho que eu estou. O que está acontecendo agora? Essas coisas não mudam. Você não sabe, entende? Eu me especializei nos anos 80 e 90. O software Promise mudou? Tipo, ele ainda existe de alguma forma? Bem, só para adicionar um pouco de teoria da conspiração à conversa, onde começamos quando falamos sobre Robert Maxwell, é que a filha dele, e não estou dizendo que isso é o Promise, mas essa é uma das alegações divertidas e curiosas. A outra filha dele, Nakalan, comanda uma empresa que vende um software chamado Chiliad. Chiliad, eu acho, é surpreendentemente parecido com o Promise. Que é simplesmente. E é tipo, é vendido pra governos e coisas assim. É só uma coisa engraçada. Se fosse tipo, basicamente nesta família só temos um negócio e é reembalar o Promise. Sabe, é assim que ganhamos nosso dinheiro. Mas pesquise no Google por VAX VMS 11.780 aqui, Google Imagens, VAX VMS, O computador que rodava o Promise. VAX VMs. 11.780. Isso provavelmente é o tamanho de um cômodo? Não exatamente. O quê? Está escondido. Imagens. É isso que você está, com certeza. A Promise ainda existe, acho que eles inventaram algo um pouco. Well, this is my question. Mais voltado para IA. Acho que não existe mais literalmente, mas só foi repaginado e mudou. Sabe, eu só presumo que todas essas operações do governo dos anos 80, se tiveram algum sucesso, elas não desaparecem. Elas só meio que são substituídas. Bem, Ficou extremamente claro, tipo as coisas do Stellar Wind e as denúncias do Snowden. certo? Ou revelações. Todas essas empresas simplesmente, se a Promise estava fazendo o que diziam que ela fazia, elas estão fazendo isso agora de forma obviamente muito melhor e mais eficiente. Minha ideia era algo como a Promise. Então, basicamente, quer dizer, eu já estava trabalhando nessa história quando as revelações do Snowden vieram à tona. Eu já estava trabalhando nisso há cerca de 1 ou 2 anos. E eu pensei, é assim que vou apresentar essa história, porque é como se fosse um novo caso Snowden. De repente, as revelações do Snowden aparecem e é tipo, o governo está espionando todo mundo e a Verizon está envolvida e tudo o que você já mandou por mensagem todo mundo sabe. E é tipo, ok, então isso está acontecendo, certo? Agora todos nós sabemos com certeza que isso está acontecendo. Mas quando isso começou, e isso não apareceu naquele lote de arquivos que Snowden contrabandeou. Então eu fiquei pensando que talvez isso seja, tipo, sabe, a origem disso. Quero dizer, certamente é o período certo, porque você não consegue traçar a espionagem digital muito antes da era dos computadores. Certo, faz sentido. Tenho curiosidade sobre o software Pegasus. Isso não funciona de forma parecida, certo? É, Acho que foi assim que invadiram o telefone do Bezos. Se não me engano, foi o software Pegasus, através de um link de phishing, que basicamente deu, acho que foram os sauditas, acesso total ao celular pessoal dele. Se não me engano, e tenho certeza de que isso está relacionado. É usado por todo tipo de pessoa para, obviamente, espionar jornalistas que estão investigando qualquer governo que estejam investigando. Certo. É realmente um mundo bem feio. Considerando tudo isso, qual seria a continuação ou série derivada que você citou antes? Como seria? Acha que seguiria um caminho parecido ou seria algo diferente? vou dizer que no momento é meio que uma prequela, né, ainda está na fase de pesquisa, mas sabe, a gente não fala sobre coisas que ainda estamos fazendo, falamos sobre isso quando for lançado.
Faz sentido. Espero que isso seja menos perigoso. Cara, eu não sei. Eu leio sobre as coisas que vocês estão fazendo. Eu fico tipo, não sei. Isso me assusta. Acho que esse novo é um pouco mais radical, na verdade. Sério? É, mas se passar ainda antes. Então é isso. Espero que estejam ainda mais mortas. É. É. Isso parece bom. Morto demais. É. Tão morto que está completamente morto. É. Isso é em termos de fontes. Isso é sempre bom. Eu gosto de falar de conspirações quando as pessoas já foram embora. Sabe o que quero dizer? Tipo, quando as pessoas já saíram daqui, aí sim a gente entra nesses assuntos. Vamos falar de MK Ultra. Essas pessoas já foram embora. Não faz diferença. Certo. Mas Gottlieb nem é mais... Ele nem é mais um criador de cabras. Ele já morreu. Bom, Ele foi suicidado. Gottlieb? Sim, suicídio assistido. Os filhos dele fizeram isso. É verdade. Não acredito. Ah, não. É o Jolly ou o Sidney? Jolly West. Esse era o Jolly West. deixa pra lá. Meu filho fez isso. Sério? Eu não sabia. O filho de Jolly West foi quem o matou. Foi Gottlieb? Não, acho que foi o filho de Jolly West. É o nosso podcast de especulação, testando nosso conhecimento ou nossa memória. Ele se recusa a pesquisar qualquer coisa no Google. Não, mas acho que é algo com Tom Gottlieb. Isso foi algo que Tom mencionou porque o filho dele admitiu isso a Tom O'Neill. O prazo de prescrição. E lembre-se, o filho dele disse, depois de uns 20 anos ou sei lá quanto, existe esse prazo de prescrição onde eles estavam. E ele falou, eu ajudei meu pai. Meu pai estava em um estado ruim. Ele tinha algum tipo de doença degenerativa. Eu aposto $5. Foi o Gottlieb. Aposto 5 no Jolly West. Pode ser bom. Dinheiro na mesa. Talvez os dois. Eu vou apostar no Jolly West. Sinto que é isso mesmo. Quem matou Sidney Gottlieb? Estou certo disso. É, Sidney Gottlieb. Faz esse primeiro. Droga, você vai ser assim mesmo. Got. L. Sim, bem aí. I-E-B. Certo, morreu em 1999. Ele morreu em... Não, cara. Veja a Wikipédia dele. Vamos descobrir isso. Digite suicídio. Está induzindo a testemunha? Aliás, eu nunca ganhei uma aposta contra o Zack. Nunca vamos tirar outro projeto do papel se continuarmos sentados aqui, errando sobre isso. Vamos descobrir. Ele morreu em casa na Virgínia. Havia histórico de problemas cardíacos, mas a esposa não revelou a causa da morte. Bom, tanto faz. Não, vamos falar do Jolly West. Vamos falar do Jolly West agora. Podemos editar isso depois. A morte do Jolly West. Vamos lá. Só procura Jolly West. Vai na Wikipédia dele. Jolly West, suicídio assistido, isso, Jolly West. Mais bonito, eu achei. Tudo bem, tudo bem. Morte. A família dele disse que era metastático. Aí está, pronto. Você estava certo. Uau. Droga. Eu recebo o dinheiro agora ou tenho que esperar? Eu tenho sim. Isso é loucura, cara. Ele está usando medicação prescrita? Ele não exclui Sidney Galiat, mas eu diria só a versão pública. Sim. Eu pago por todos eles. Tudo bem se forem notas de $1? Sim, tudo bem. Ah, claro, cara. Você carrega notas de 1? Que figura. Infelizmente, é tudo o que temos. Que figura, cara. Quero dizer, isso é louco. Nem foi suicídio assistido. Só remédios controlados. Ele só deu uns perk 30 e falou, vai lá. Acho que foi bem isso. Acho que ele admite, no depoimento dele, que foi literalmente um suicídio assistido. Que ele foi quem conseguiu ou preparou isso para o pai dele. Claro, mas quando você pensa em suicídio assistido, você imagina tipo, Usando tipo uma injeção. eles estão usando algum tipo de agente químico que foi feito pra te matar de alguma forma. Ele só tinha algo ilegal. Tipo, depois do prazo de prescrição. Eu sei disso. Eu sei sobre isso, mas não. Eu confundi o cara. Depois que o prazo de prescrição expirou, ele não podia mais ser acusado por isso. Ele escreveu um livro de memórias sobre o pai dele, sobre, você sabe, ajudá-lo a morrer. Quero dizer, isso é meio irônico, sabe? Jolly West, sabe? Ajudou alguns love com drogas. Vamos ter experiências horríveis. Você tem razão. Tira o Jack Ruby daqui, entendeu? Sim. É meio engraçado, né? Um pouco. Digo, descanse em paz, mas ainda assim, quero dizer, a ideia de que, sabe, ele usava drogas pra tirar as pessoas daqui. E de repente, ele tem drogas, e isso tira ele daqui. Sim, Equilíbrio perfeito no universo. sim. Bem, senhores. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado por nos receberem. Sim, isso foi divertido. Estou animado para ver o que vocês vão fazer a seguir. E sim, estou aguardando ansiosamente. Acho que vai estar na Netflix, é o que suponho. Mas quem sabe? Talvez esteja em alguma plataforma de streaming imaginária que a gente inventou. Tem Tube no nome. Eu gosto disso. Vai estar no Tubi. Sim, no outono. Mal posso esperar. Vejo vocês lá, todos vão assistir.
Obrigado por nos receberem e espero repetir. Muito obrigado. Aviso rápido. Se você é fã do Camp Gagnon ou do Religion Camp, tenho ótimas notícias porque vamos lançar o History Camp. Isso mesmo. Este é o canal para explorarmos temas interessantes, fascinantes e polêmicos da história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras históricas interessantes, provavelmente estudou na escola e achou chato, mas aqui não será assim. Como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração, então vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado compartilhado têm. Então, se você estiver interessado, por favor, se inscreva no canal do YouTube. O link vai estar fixado na descrição e também nos comentários. E se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você, mas esses episódios também vão sair por lá. Aproveite e nos dê uma avaliação alta porque isso realmente ajuda o programa.